saia daí, daqui a pouquinho tem mais programa Sinap no ar, direto da Casa do Advogado. Programa Sinap no ar é um programa produzido pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Hoje estamos recebendo a ilustre presença da desembargadora convocada, Valéria Rodrigues e Franco da Rocha, e nós comentando sobre as novidades, inovações dentro da Justiça do Trabalho, mas também a doutora tem os merecimentos pelas obras, né? Editar um livro não é fácil, é trabalhoso, né? Modéstia à parte, eu também sou coautor em 3 livros, então a gente sabe a dificuldade que é reunir material, organizá-lo, estudá-lo, né? A gente sempre brinca, as pessoas que editam um livro, que conseguem escrever o livro, que é como cuidar de um filho, né? Porque você tem que ter um carinho todo especial por toda aquela matéria, ler, compilar, né? Estudar e revisar, né? E até o pessoal me conhece, as minhas petições, eu tenho uma primorosidade de ler, reler, fazer um português inteligível, né? Ponto, vírgula, parágrafo, aquela forma, sabe, que é um respeito a quem vai ler, ao juiz, ao promotor, a outra parte também, né? Não de qualquer maneira, é uma questão de respeito, né? Por favor, por gentileza, vamos comentar sobre esse livro, A Execução Trabalhista, né? Essa obra, por gentileza, doutora. Então, esse livro nasce da primordial iniciativa do colega Dr. José Aparecido dos Santos e sempre em homenagem ao professor Manuel Antônio Teixeira Filho, que é renome no Paraná, na área trabalhista e também no processo civil. Infelizmente, eu não pude tê-lo como professor na faculdade, porque eticamente ele não quis ministrar aulas para a minha turma na Faculdade de Direito de Curitiba, porque a sua querida esposa, Rosângela, era nossa colega. Então, ele pulou a nossa turma. Que preocupação nobre, né? Que impressionante. Mas ele sempre foi admirável. Eu sempre estudei na advocacia, pelas obras dele. Para concurso, ele tem obras fantásticas. E também, hoje em dia, sempre um escritor fenomenal. Então, essas obras são em homenagem a ele. Eu tenho artigos, né, publicados há muitos anos que a gente segue os caminhos do professor Manuel Antônio Teixeira Filho, que além de juiz, foi nosso desembargador, hoje é um advogado atuante. Né? Então, tem um escritório grande e ele tem renome no país inteiro. Porque já fui para Campinas e ele estava lá proferindo palestras. Já fui para o Nordeste do Brasil e aí abrindo o jornal, né, como turista, vai lá ver o jornal, e tinha palestra dele naquela oportunidade. Então, é alguém de renome que na área trabalhista se destaca bastante. Então, fiz essa menção porque é alguém que eu admiro e nos prestigiou em Maringá. Eu participei de vários grupos de estudos, né, da própria Matra 9. Nossa, ele esteve conosco em Maringá. É uma pessoa que tanto escreve muito bem como fala excelente bem, um excelente professor. Então, não tive na graduação, mas depois na pós-graduação ele foi meu professor em cursos e é uma pessoa de renome e de destaque no Paraná. Doutora, nessa obra, Execução Trabalhista, eu imagino, eu já tenho bastante tempo de caminhada, são quase 30 anos de carreira, começava lá atrás aquela execução que a gente tinha de título extrajudicial, né? Enfim, fazer execução, e o campo era muitíssimo limitado, né? Então a gente tinha ali, objetivava uma penhora, então era só em relação ao que se localizava do devedor, imóvel, veículo. No meu tempo ainda se fazia penhora de linha telefônica, que tinha o seu valor comercial, e hoje o que eu sinto, o que a gente percebe, é os vários sistemas que foram se agregando, muito em função também da virtualidade, né? Então criam-se sistemas novos que abrem grandes possibilidades para que a execução tenha mais sucesso, porque o grande problema é esse, tem todo o trabalho de se verificar o direito do trabalhador numa sentença, temos ali um valor expresso, condenatório, e aí tem a segunda fase, que é a fase executória, né? Então,
Será que nessa obra temos mais alguns segredos, doutora, para uma boa cobrança desse valor de sentença? Com certeza, a execução sempre objetiva um estudo, e eu agora, como estou convocada aqui no tribunal, eu tenho alguns processos da seção especializada que trata justamente de execução, estou aprendendo bastante. Essa obra tem essas nuances, também fala sobre questões relativas à execução em si, questões polêmicas, como, né, ação mandamental, na parte de execução. E no tribunal nós temos alguns projetos que são muito interessantes, né? De processos antigos, que era o projeto Horizontes, um projeto também muito interessante, que é o projeto Garimpo, que visa verificar que tem muito dinheiro parado na justiça e que não foi para as pessoas corretas. Muitas vezes até devolvendo para o antigo executado, porque já tinha sido liquidado a execução. Então, tem muitas iniciativas nessa área de execução, que é uma área bem tortuosa, uma parte bem complicada e que tem sempre inovações. O processo de trabalho sempre esteve à frente, né? Por exemplo, nós nunca tivemos a execução de título extrajudicial antes de termos, só de termos de ajuste de conduta mesmo, né? Mas não existe um título trabalhista. Então, sempre a execução ela fez parte do processo. Que, uma vez, quando eu era advogada, eu lembro num processo civil, né, que eu participei, lá na comarca em que eu trabalhava, o meu cliente ganhou o processo. Ganhou, né, um direito à indenização. Daí ele virou para mim e falou, doutora, mas eu ganhei o processo, mas quando que eu vou receber? Daí, para eu explicar para uma pessoa simples que agora ele tinha que mover um novo processo, né? Exatamente. Para daí ele receber. Ele falou, mas isso é uma loucura, por que isso? Então, a mudança no Código de Processo Civil, que a minha amiga e doutora Liliane Busato sempre frisa, né? Ela é professora dessa área, advogada, né? Procuradora do Bacen, sempre frisa, que foi muito interessante, que seguiu essa órbita, que não tem por que ter um novo processo de execução. Se todo o processo haverá uma condenação, muitas vezes uma improcedência só de honorários, não tem problema, mas vai ter um reflexo pecuniário, custas, então, que seja a execução só uma fase. Né? Não temos mais esse processo de execução de título judicial. Né? Por quê? Porque quando eu faço um pedido para o juiz em termos civil, comercial e em termos trabalhista, exceto na declaratória, mas também vai ter custas, honorários, eu já quero receber. Então, sempre vai ter um efeito pecuniário. E o processo civil soube muito bem. Então, em 2015, acoplar essa parte, né, e transformar em uma fase. Né? Então, foi muito uma curiosidade, hoje os advogados que estão entrando agora, eles vão deparar com o Cisbajude, né, que é aquela busca completamente eletrônica pelo CPF, pelo CNPJ, de conta em qualquer instituição financeira e em qualquer cidade ou estado da federação, né? E é muito interessante que no meu tempo nós encaminhávamos um ofício ao Banco Central que provocava todas as instituições financeiras e mandavam um ofício para o juízo que pediu, informando se aquele executado tinha ou não tinha conta na instituição, e se tinha, eles indicavam. E se indicavam, aí não era o momento ainda de bloqueio nem penhora, quer dizer, só dizia que havia uma conta na agência tal da cidade, para daí abrir o precedente e o juiz encaminhar para lá. Às vezes não era na própria cidade, tinha que encaminhar de novo precatória para o juízo daquela comarca para determinar o bloqueio judicial naquela conta corrente. Assim, hoje em dia tem-se uma facilidade, o Cisbajude, o Renajude, Infojude, são ferramentas espetaculares que vieram realmente a dar uma celeridade, né, para a execução ter essa situação de resolver, porque ter o título na mão, ter a sentença positiva e não transformada em pecúnia, em valor,
né, o que o exequente, né, o credor conseguiu até ali, né? Não conseguiu resolver o seu problema, que é a busca de algum valor, né? O doutor tem total razão. Eu lembrei de uma situação interessante. Desculpa interromper, mas antes que eu esqueça. Para ser só um minutinho, que nós Claro. já estamos finalizando já o segundo bloco da nossa entrevista. Não, só vou lhe falar uma coisa. Uhum. O Bacen, ele entrou no Paraná. Ah, muito bem. Já vamos saber disso logo após o nosso intervalo. Programa Sinap no ar, um programa produzido pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Vamos para um pequeno intervalo, já voltamos. Não saia daí, daqui a pouquinho tem mais programa Sinap no ar, direto da Casa do Advogado.